Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso Deus, para darmos início a mais uma aula, do nosso estudo, da nossa escola bíblica dominical. E esse mês é especial, porque o mês de abril é aquele mês em que a gente dá uma ênfase maior à nossa escola bíblica dominical. E você é o nosso convidado. Hoje, o nosso tema, ele vai falar sobre provisão nas necessidades. O tema ele está embasado no livro de Êxodo, do capítulo 2, do verso 1 ao 22. Então, peço a você que desde já pegue a sua Bíblia, abra ela no livro do Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 22. Mas antes de darmos prosseguimento aqui ao nosso estudo, vamos fazer a nossa oração, Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado e querido Deus, mais uma vez estamos aqui, Deus, porque o Senhor permitiu. Está permitindo mais uma vez podermos estudar a nossa lição na nossa escola bíblica dominical. E que essa lição, Senhor, venha nos ensinar, nos fortalecer e nos edificar cada dia mais. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, o tema de hoje ele fala sobre a provisão das necessidades. O que significa provisão? Provisão significa a necessidade, a falta daquilo que é necessário. Então, nós somos pessoas, nós somos seres humanos que temos nossas necessidades. E Deus, Ele tem nos dado a sua provisão, Você tem recebido a sua provisão, Deus tem dado aquilo que você tem necessitado. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre esse tema. E o livro do Êxodo, do capítulo 2, do verso 1 ao 22, ele fala sobre isso, sobre a provisão de Deus na vida daquele povo de Israel. Como nós sabemos, aquele povo ele foi escravizado durante 430 anos, quer dizer, mais de 400 anos. O povo de Israel era escravo ali no Egito. E a partir do nascimento do menino Moisés, começa a provisão de Deus na vida daquele povo. Então nós vamos estudar sobre esse tema, a provisão de Deus das necessidades, em especial a necessidade daquele povo de Israel naquela época. E vamos tratar sobre três pontos. A primeira, a provisão, o nascimento de Moisés. Segundo ponto, a provisão, o acolhimento de Moisés pela filha de Faraó. E o terceiro ponto, a provisão, o preparo divino de Moisés em Midian. No primeiro ponto, onde nós podemos enxergar, nós podemos ver a provisão de Deus através do nascimento de Moisés. Como já falei de início, aquele povo vivia há mais de 400 anos sendo escravizado, sendo torturado pelo Faraó. E houve um momento ali que o Faraó manda que as parteiras, naquela época, matassem todos os bebês do sexo masculino do povo hebreu. E aí, desde já, a partir desse momento aí, só que as parteiras elas não obedeceram, Eram mulheres tementes a Deus e não obedeceram a ordem do Faraó. E aí começa a história do menino Moisés. Como nós sabemos, a sua mãe, Joquebede, esse era o nome dela, pega o menino Moisés, coloca um cesto e coloca ele ali no rio. E o menino sai descendo no cesto pelo trajeto do rio. E é onde que começa aí a provisão de Deus. Então Deus começa nesse momento aí a usar o próprio inimigo, que no caso ali eram os egípcios, o Faraó, e usa a filha do Faraó para que pudesse acolher ali o menino Moisés. O menino Moisés é encontrado no rio por uma das suas servas e é levado até a filha do Faraó. E ela o abraça ali com todo carinho e começa a cuidar, ser a protetora do menino Moisés. Então, desde já desse momento aí, já começa a provisão de Deus
na vida daquele povo, né, que vivia sendo escravizado há mais de 400 anos. Então, através do nascimento de Moisés, começa a longa trajetória da provisão de Deus para o povo israelita. O segundo ponto, onde fala sobre o acolhimento de Moisés pela filha do faraó, né? Ou seja, como falei, o próprio inimigo, Deus usa ali para que acolhesse o bebê Moisés, e ali ele a filha do faraó o trata como, o cria como o próprio filho, e ele cresce ali em meio àqueles egípcios, né? Ali ele estuda, ali ele é formado, ele conhece tudo aquilo ali que acontece ali no palácio do faraó. Então já significa que é um preparo de Deus para o que viria adiante, né? Porque, como nós sabemos a história, Moisés ele se tornará o libertador do povo, daquele povo israelita ali que vivia na escravidão. Então, nesse segundo ponto, onde a filha do faraó o acolhe, né? A provisão pela qual Deus estava preparando o coração para sentir compaixão, justamente a hora propícia. Assim Deus, né, para fazer com que mais desprezados sejam servidos. Ou seja, foi tão importante esse acolhimento, né, pela filha do faraó ao bebê Moisés, onde depois ele cresce ali e conhece tudo ali que acontece ali no palácio. Mas há um fato interessante, né? Moisés ele não era egípcio, ele era hebreu. Então havia dentro dele, Moisés ele tinha sangue hebreu. Então aqui nós podemos já passar para a terceira provisão, o preparo de Moisés em Midian, né? Como eu falei, Moisés ele tinha sangue hebreu. O que foi que aconteceu? Houve um certo momento em que os egípcios estavam maltratando, estavam chicoteando ali o hebreu. Moisés não se sentiu à vontade daquela situação, não gostou, e aconteceu que Moisés foi e matou o egípcio. E Moisés, com medo de que, quando o faraó descobrisse o que ele fez, também o matasse, então Moisés, com medo, ele fugiu para a terra de Midian. E aí vem a terceira provisão, né, o preparo divino de Moisés em Midian. Por que preparo divino? Porque Moisés foi, como eu falei, ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, né? Moisés ele conhecia tudo que acontecia ali sobre os egípcios, a vida dos egípcios, como eles se comportavam, o que eles podiam fazer. Então Deus ele teve que ali em Midian foi a primeira vez que Deus ele teve contato com Moisés, e ele teve que fazer um preparo ali com Moisés, né? Moisés ele tinha o Egito impregnado nele, então Deus teve que fazer com que Moisés deixasse o Egito para se tornar um verdadeiro homem de Deus, aquele libertador que Deus logo mais o enviaria de volta ao Egito para ser o libertador do povo israelita, né? E a história se conclui, como nós sabemos, Moisés realmente foi o libertador daquele povo, chegando a fazer a travessia de todo aquele povo israelita da saída do Egito. E aí onde nós vemos a provisão de Deus, né, nas necessidades. O povo israelita, há 430 anos escravo, tinha essa necessidade de se libertar. E Deus usa Moisés desde o seu nascimento até a sua criação ali no palácio do faraó e a sua ida a Midian. Houve todo esse preparo na vida de Moisés para que ele se tornasse o libertador. Então, meus irmãos, nós podemos concluir o seguinte, que sempre nós, seres humanos, vamos ter nossas necessidades, mas que sempre irá haver uma provisão de Deus na vida de cada um de nós. Deus nunca nos deixará desamparados. Creia, tenha esperança, porque a provisão de Deus, ela sempre chega. Cedo ou tarde ela vai chegar na vida de cada um de nós. Então fica aqui essa conclusão, né, a nossa aula de hoje, que fala sobre a provisão das necessidades. Deus ele está sempre
suprindo a minha e a sua necessidade. Sempre haverá uma provisão de Deus na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus. Amém.